Bom, então vamos continuar, né? Vamos concluir hoje, né? Se tudo der certo, né? O tempozinho a gente vai concluir hoje, né? O nosso assunto sobre a nossa filosofia grega, né? Lembrando que a gente já fez todas aquelas aulas, foi duas ou foi três aulas, né? Sobre a filosofia dos chamados filósofos da natureza, né? Ou pré-socráticos, né? Você pode usar os dois nomes, né? Tanto filósofos da natureza como filósofos pré-socráticos, né? Que eram aqueles lá que cada um tinha um elemento, né? Que eles buscavam descobrir a arqué, né? Que era aquele elemento que dava vida ao universo, né? O elemento que formava o universo. A gente viu vários aí, cada um tinha a sua própria frase. E depois, né, na semana passada, nós chegamos em Sócrates, né? São chamados os três grandes, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Não é isso? Então, rapidamente, aqui vamos fazer uma revisãozinha bem rápida, só para vocês poderem refrescar a memória. Tá? Então, aqui estão as duas frases, não preciso nem falar mais sobre elas, a gente já está craque nelas. Né? Só sei que nada sei, e por saber disso, me coloca e saber disso, né? E o fato de saber disso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Né? Então, é aquela questão de que a gente deve sempre saber que a gente nunca sabe de tudo. Né? Você pode ser uma pessoa extremamente inteligente, mas você não sabe de tudo. Né? Então, sempre tem algo a aprender, sempre o conhecimento ele é infinito. Certo? Vamos lá. Conhece-te a ti mesmo, né? A gente também já falou bastante sobre essa frase, né? Que é a ideia de você se conhecer por completo, tanto seus pontos positivos como seus pontos negativos, aquilo que você precisa melhorar, os seus objetivos para o futuro, né? Enfim, conhecer você de uma forma geral. A gente já falou bastante sobre ele também. Falamos na nossa última aula sobre as três peneiras. Vocês estão lembrados, gente, quais são as três peneiras? Né? Isso é que você tem que levar para a vida de vocês. Tá? E um detalhezinho que eu não falei na aula passada também, gente. Essas três peneiras, elas não servem só se for alguém falando para você, não, viu? Elas servem também, às vezes, para uma notícia que você ouve. Estamos aí, né, hoje em dia, na famosa época, na famosa era das fake news. Né? Então, assim, tem muita notícia falsa. Né? Tem muita notícia por aí que fica rolando né, nesses grupos de WhatsApp, né, nesse Instagram, na televisão mesmo. Então, assim, tem muita notícia que é falsa, tem notícia que é exagerada, tem notícia que está distorcida, eles pegam alguma coisa e distorcem. E o que é que acontece? Vocês vão lá e pega de primeira e acredita. Né? Então, você pode aplicar as três peneiras também com relação ao que está ao seu redor. Tá? Aquilo que você ouve no rádio, na televisão, na internet principalmente. Certo? Ou seja, qual é a primeira peneira? É a peneira da verdade. Você vai ver se aquilo que você está ouvindo, você vai procurar saber. Né? Se aquilo que você está ouvindo é verdade mesmo. A segunda peneira é da bondade. Né? Será que é bom aquilo que você está ouvindo? Né? E a terceira peneira é a da utilidade ou necessidade, né? Que no caso seria: será que é realmente necessário o que eu vou falar, o que eu vou, enfim, o que eu vou ouvir, o que eu vou pesquisar? Né? Enfim, nós vimos também a técnica do Sócrates, né? A gente viu aqui a técnica do Sócrates, que ele começa com a ironia, ou seja, ele começa a fazer várias perguntas, né? Não no sentido de humilhar a pessoa, mas no sentido de dela começar a refletir sobre aquilo que ela acha que sabe, né? Então, depois da ironia, que são as várias perguntas, aí chega na fase da maiêutica, né? Que é quando já a pessoa que está ali no debate, a pessoa que está ouvindo o que você está falando, ela já começa a refletir, né? Ela começa a pensar. E aí ela muitas vezes ela percebe que ela não sabe praticamente nada, que ela tem muito que aprender, né? Isso aconteceu certa vez, eu me lembrei agora, em 2015, quando eu dava aula lá no Pau d'Arco. Eu não sei se alguém já ouviu falar nessa comunidade, né? Fica depois das Batingas, aqui na região do Arapiraca. E eu dava aula lá no Pau d'Arco. E tinha um menino lá que, sim, vivia se gabando, dizendo que era o bala, que desenhava muito, que era o melhor desenhista que tinha, porque não sei o que, não sei o que. E aí, certa vez eu estava conversando com alguns alunos, ele chegou lá para meio que se mostrar por causa dos desenhos dele. E, tipo, o bicho, os desenhos dele não era tão bom assim. Né? Tava legal, assim, eu diria até uma nota 6 para os desenhos dele. Né? Ou um 5,5. Mas aí ele já se achava, né? E aí eu comecei a fazer algumas perguntas para ele sobre técnicas, perguntar para ele como é que fazia algumas coisas, como era o tipo de traço. E no final das contas ele disse: poxa, eu achava que sabia muita coisa, né? Ou seja, é a técnica do Sócrates, né? A ironia e depois a maiêutica. Vamos lá, vamos avançar aqui. Então tá a charge que a gente viu também, né? Aqui, né? É mais ou menos uma brincadeira, né? Mostrando como é que seria. E eu falei também sobre a morte de Sócrates, né? Como foi que ele morreu.
né? Ele foi acusado, né, de corromper a juventude, foi acusado de falar contra os deuses, né, os deuses da época, né, de Atenas, o que as duas acusações eram mentira, né? As duas acusações eram mentira, mas enfim, teve o debate, né, na praça pública, lá na Ágora, né? Mesmo Sócrates tendo destruído os outros três, né? Lembre-se que foram três que acusaram ele, um professor, um advogado e um médico, né? Então os três perderam para ele, para Sócrates. Mas só que mesmo assim, na hora da votação, né, as pessoas foram lá votar, o Sócrates perdeu aí com a diferença de poucos votos, né? E aí ele acabou sendo condenado à morte, tá? Bom, e aí tá a pintura, né, mostrando o desespero, né, dos alunos dele, aí, né, ele entregando para ele uma taça com um veneno, né, chamado cicuta, né? E aí ele toma, né, e acaba morrendo. Bom, então essa foi a nossa revisãozinha, então vamos lá para Platão, certo? Como eu falei para vocês, gente, Platão, ele era discípulo de Sócrates, tá? Então, de todos esses alunos aqui, sempre tem aquele aluno que se destaca mais, né? Que é o, entre aspas, né? Assim, que seria o melhor aluno, tá? E aí, o melhor aluno, tá? E eu não diria nem só aluno, gente, eu diria discípulo, né? Um discípulo, ele vai além de ser aluno, né? Um aluno é aquele que ele não cria um vínculo com o professor, né? Por exemplo, eu já tive vários alunos, vários alunos, mas discípulos eu tive poucos. Entende? Discípulo é aquele o quê? É aquele que cria um vínculo com o professor, é aquele que segue os passos do professor, né? Que se inspira no professor, né? Então, assim, discípulos eu tive poucos, né? Mas alunos eu já tive milhares, né? Tenho 8 anos que eu dou aula, então eu já tive milhares de alunos. Mas discípulos eu tive poucos, certo? Então vamos lá. Então, Platão ele era discípulo de Sócrates, tá? Discípulo de Sócrates. E, gente, tem uma coisa bem interessante sobre Platão, acho que eu já comentei com vocês, mas eu vou comentar de novo para refrescar a memória de vocês, que é o seguinte: Sócrates, ele não tinha o costume de escrever as coisas. Vocês estão lembrados que eu falei isso para vocês? Ele não tinha o costume de escrever as coisas, tá? Sócrates não escrevia nada. Tudo que ele passava era oralmente, né? Ali falava e, enfim, né? Ele não tinha o costume de escrever nada. Tá? Ele não tinha esse costume de escrever nada. E o que é que acontece? Platão foi quem escrevia. Né? Como Platão era discípulo, sempre vivia muito próximo, visitava Sócrates na casa dele, jantava lá, para ficar conversando, debatendo sobre filosofia, até tarde da noite. Né? Então, como eles eram muito próximos, tudo que o Sócrates ia falando e ensinando, Platão ia escrevendo. Né? Por isso, pessoal, que nós sabemos hoje, por exemplo, aquelas frases que a gente estudou sobre Sócrates, né, que a gente viu de Sócrates, ali não foi porque Sócrates escreveu, foi graças a Platão que escreveu. Certo? Então, Platão foi muito importante. Beleza? Vamos lá. E para a gente começar, eu sempre gosto de começar com uma frase deles, e a frase do Sócrates é a seguinte: vencer a si próprio é a maior das vitórias. E agora eu quero saber de vocês, pessoal. O que é que vocês acham que significa essa frase? Vencer a si próprio é a maior das vitórias. O que é que vocês acham que significa essa frase? Que a gente tem Aceitar que a si primeiro mesmo. Peraí, duas pessoas falaram ao mesmo tempo. Letícia fala primeiro. nós temos que vencer primeiro os nossos medos do que e depois dos outros, né? Para ajudar os outros depois de nós mesmos. Certo. Rian, fala aí. Temos que vencer. É uma parte dela. Temos que vencer nossas fraquezas e medos. Só assim nós podemos ajudar outra pessoa. Certo. Mais alguém, gente? Vamos lá. Tem muita gente aqui na sala. O que é que vocês acham? Lembrando que quando vocês interpretam, a pessoa não Isso é fica. orgulho. Como é que é, Jonathan? Isso é o orgulho. Sim, também. Beleza. Mais alguém? Vamos lá, tem muita gente aqui. E lembrando, gente, não fiquem com vergonha de falar, não, pessoal. Não tenham medo de errar, não, tá? Toda interpretação é válida, tá? Não existe interpretação errada. O que você pode acontecer é você se aproximar um pouquinho mais do que o Platão queria falar ou não. Gente, mas não fiquem com medo, não. Vocês têm que parar com esse medo de errar, gente. Porque é no erro que você acerta. É no erro que você. É errando que você aprende. Entende? Então não tenham medo de errar. Certo? E aí, quero saber mais de vocês aí. Qual a opinião de vocês? O que você acha que significa essa frase? Vencer a si próprio é a maior das vitórias. O professor meu disse que era para ser os objetivos. Certo.
E aí, mais alguém? Ligue um áudio, pessoal. Fica mais fácil que Professor, você falar. eu acho que é meio que para ele vencer um problema que ele tem. Por exemplo, você que tem problema de raiva, vencer problema de raiva. Essas coisas, eu acho que é assim. Bom, então, gente, é o seguinte, essas interpretações que vocês fizeram, né, no caso, os que falaram, tá, estavam corretos à sua maneira, tá? Cada um no seu ponto falou da maneira correta, certo? Mas o significado mais profundo dessa frase, se liga só, gente, vencer a si próprio é a maior das vitórias. Quando ele fala vencer a si próprio, pessoal, não tem nem assim nem tanto a ver com o outro, tá? Com outra pessoa. Tipo, eu preciso vencer a mim para depois vencer os meus medos para depois o medo dos outros. Essa frase aqui, pessoal, tem a ver com você mesmo. Lembra daquela frase do Sócrates, conhece-te a ti mesmo? É tipo aquela frase, só que aqui ela está dando é quase como se fosse um conselho, gente, para você ter coragem na vida. Você, tipo agora, muitos alunos aqui na sala, quando eu fiz a pergunta, ficaram calados, porque ficaram com medo de errar. Eu tenho certeza que quando eu perguntei para vocês o que vocês achavam dessa frase, eu Ô, acho que todo mundo pensou professor, alguma coisa. Peraí, ô, Michel, professor. agora já passou o tempo, agora já era, já. Não, Deixa eu não é explicar isso agora. não. Eu não falei porque eu não sabia o que falar. Não é porque eu Pronto, não olha sabia. só. Viu, Se eu gente? Então, tivesse assim, uma boa frase, eu falava. eu tenho certeza que quando eu falei isso aqui para vocês aqui, eu acho que passou alguma coisa na cabeça de vocês. Porque eu realmente acho impossível você ler uma frase e você não entender nada da frase. Porque se você lê uma frase e você não entendeu nada, significa que você não sabe nem ler. Né? Porque mesmo que você entenda completamente errado, você tem que entender alguma coisa. Senão o seu cérebro não está funcionando, bicho. Né? Entendeu? O negócio é sério. Tome cuidado aí, viu? Então, gente, olha só. É, essa frase aqui, ela tem a ver justamente com o que aconteceu agora aqui na sala. Eu tenho certeza absoluta que a grande maioria, se não todos, pensaram em alguma resposta. Mas a grande maioria, tirando o quê? 3 alunos, eu acho, só que falaram aqui, né? 3 ou foi 4 alunos? Tirando esses alunos, esses pouquinhos alunos que falaram, todo mundo ficou com medo de falar. O Miguel comentou. O Miguel tinha dado uma resposta aqui. Gente, vocês têm que parar de ter tanto medo de errar, pessoal. É errando que se acerta. Ninguém nasceu sabendo tudo. Essa frase quer dizer isso. Vencer a si próprio. Ou seja, você romper o seu medo. Você conseguir superar os seus medos. Você conseguir superar as suas barreiras. Entende? Vou dizer, acho que eu já falei para vocês aqui, certa vez, né? Eu tenho uma prima, né? O nome dela é Joyce. E essa minha prima, cara, é muito inteligente. E o sonho da vida dela, desde quando a gente era pequenininho, desde quando eu e ela era criança, a gente sempre sonhava, né? Cada um tem a sua profissão, mas ela sempre sonhava em ser delegada. O sonho dela era ser policial militar e depois ser delegada. E, cara, eu digo para vocês, gente, aqui, ela iria conseguir, porque ela é muito inteligente. Mas só que sabe o que aconteceu? Ela fez igual a vocês, com esse medo danado de errar, de falar as coisas, de expor o que pensa e tal, de lutar pelas coisas. O que é que aconteceu? Ela chegou no ensino médio, encontrou um bando de desocupado que não queria nada com a vida, não queria estudar, não queria nada, e colocaram na cabeça dela uma coisa. Sabe o que colocaram na cabeça dela? Que ela não ia conseguir passar, que o concurso era difícil demais, que tinha muita concorrência, que ela ia pagar muito caro pelo concurso e não ia passar. Ou seja, botaram um monte de ideia errada na cabeça dela e ela acabou fazendo o quê? Botando uma barreira para ela mesma. Entendeu agora, gente? Professor, Oi. É, mas não, mas também que você vai saber se você vai tentou. Não entendi nada, gente. Tu falou. Acho que cortou um pouquinho o áudio. Fala de novo, por favor. Isso aí, de dizer que não conseguir é normal. Mas como é que você vai saber disso sem tentar? Pois é, mas só que essa é a questão, Rian. Hoje em dia as pessoas vão assim, vou só tentar. Ou seja, qual o problema desse pensamento? Vou só tentar. Eu sei que eu não vou conseguir, mas eu vou tentar assim mesmo. Qual o problema desse pensamento? Porque você não se esforça ao máximo. Meu irmão, você não tem que dar 100% de você mesmo, tem que dar 200%, mas tem que correr atrás. Tem que estar deixando de dar desculpa. Gente, eu aprendi a tocar violão sozinho. Eu aprendi a desenhar sozinho. Eu não fiquei dando desculpa, entendeu? Porque tem muita gente por aí que é covarde e fica dando desculpa. Porque eu não vou conseguir, porque eu não tenho um professor.
Ah, porque eu não vou conseguir, porque eu não tenho o dom. Pensa numa coisa que eu tenho raiva, é esse negócio de dom. Gente, não existe ninguém com dom. Ah, fulano tem um dom para desenho. Fulano tem um dom. Isso não existe. Isso não existe. O que existe é esforço, meu irmão. Gente, sabe quantos anos faz que eu desenho? 20 anos que eu desenho, meu irmão. Foi muita bunda na cadeira. Foi muitas horas estudando, desenhando todo dia para chegar no nível que eu estou hoje. Aí vem um cara, um aluno, às vezes, quer começar a desenhar, aí faz 2, 3 desenhos feios ali, ou torto, o que é normal para você estar começando. Ah, vou desistir, não tenho não, dom não, vou parar, não consigo não. Tá entendendo, pessoal? É isso que essa frase quer dizer. Você tem que aprender a vencer a si próprio, ou seja, deixar de estar dando desculpa, deixar de ser covarde. Meu irmão, lute, corra atrás, mano. Corra atrás. Na minha época, eu acho que tinha internet para fazer pesquisa. Quando eu tinha algum trabalho de escola, tinha que fazer alguma pesquisa, sabe o que era que eu fazia, pessoal? Na época eu morava aqui no Cavaco, né? Acho que a maioria aqui deve saber. Né? Eu morava aqui perto da escola educativa, aqui, onde a minha mãe ainda mora ainda hoje. Gente, eu saía daqui do Cavaco, lá para a Praça da Prefeitura, de pé, porque a minha família era muito humilde, a gente não tinha dinheiro nem para o ônibus. Então eu saía da casa da minha mãe aqui no Cavaco, né, de pé, lá para a Praça da Prefeitura. Às vezes eu tinha que ir 2, 3 vezes por semana. Entendeu? E eu não estava dando desculpa, não. Hoje vocês têm internet, tem celular, tem tudo em casa, não faz os trabalhos, fica dando desculpa, tira nota ruim, aí fica achando legal. Ah, tirei um na prova valendo 4. Eita, é... Gente, parem de dar desculpa, parem de ser covardes. É isso que a frase está querendo dizer. Vencer a si próprio é a maior das vitórias. Ou seja, deixe de dar desculpa, meu irmão. Corra atrás. Lute pelo seu futuro. Você não quer, sei lá, quer aprender a tocar violão? Meu irmão, a internet está lotada de vídeo ensinando a tocar violão. Quer aprender a desenhar? A internet está lotada de vídeo ensinando a desenhar. Quer trabalhar com computação, gosta de computador, curte trabalhar com internet, com tecnologia? Mano, o que não falta é vídeo na internet ensinando a mexer com tecnologia. Baixa a apostila, vai lá no Google, bota lá, baixa a apostila. Cara, deixe de dar desculpa, deixe de ser covarde. Entendeu? E é nisso que eu tô falando, pessoal, para vocês. Vocês têm que parar de ter medo de errar. Né? Parece que desde pequenininhos que vocês são ensinados a sempre acertar, 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 acertar. E esse é um problema. Porque quando você pensa só em acertar, muitas vezes você tem potencial para fazer alguma coisa, mas você tem medo. Vixe, eu não vou nem tentar. É aquele negócio que a gente comentou aqui mais cedo. Não vou nem tentar, porque eu sei que eu não vou conseguir. Vou nem tentar, ou senão vai aquela frase que eu falei. Vou tentar, mas eu sei que eu não vou conseguir, não. Ou seja, meu irmão, você já está indo fazer o negócio dizendo que não vai conseguir. Entende? Então, é isso que essa frase quer dizer, pessoal. Vencer a si próprio é a maior das vitórias. Então, meu irmão, quer alguma coisa, meu irmão, corra atrás, lute. Tem outra frase de outro filósofo que ele diz assim, ó, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Ou seja, muitas vezes você quer fazer alguma coisa e quem bota você para trás é você mesmo. Tá entendendo, gente? Vocês entenderam, pessoal, essa frase aqui? Interior. Sim. Isso aí é todo dia, 5 horas da manhã, para estudar na cidade, tem? Não Sim, faltava um cara. dia. Ele Pois estudava em é. escola pública, não faltava de um dia. Pois Trabalhava é, assim, cara. de curral, para ganhar o dinheiro. Aí depois eu que para virar, que hoje já é, esqueci como é o nome, contador e já é gerente de um coisa que Olha aí, cara. tudo Uma história conta. de vitória aí. Agora, já imaginou, Nivaldo, se o seu pai começasse a dar desculpa? Ah, porque a escola é muito longe, vou não, hoje não. Cara, ele não teria conseguido vencer na vida. Entendeu, gente? É, Então, cara, essa frase aqui, ela é fantástica. Leve essa frase para a vida de vocês. Professor, Vence. Oi. o meu pai, pra você ter ideia, é, ele cuidou dos irmãos dele sozinho. O meu avô, ele tinha viajado, e onde meu pai tinha morrido. Ele criou sozinho. Ele deu sal e eu. E hoje eu tô aqui. Pois é, né? Ele deu capa Enfim. dos irmãos e tal. Então, levem para a vida de vocês essa frase, tá? Pode falar, Sara. Pode ligar seu áudio. Professor, o meu pai, bem antes, ele arrumou emprego de entregar remédio, não importa em porta.
Aí ele teve a minha mãe engravidou. Aí ele abriu uma farmácia para ele mesmo. Aí ele começou a estudar, estudou. Passou quase a vida toda estudando. Aí agora ele bota soro, aplica injeção, ele trata as pessoas, ele faz um monte de coisa. E agora ele tá Exatamente. fazendo faculdade. Exatamente. Olha aí, gente, outra história. E, sim, tem várias histórias, né? Mas é aquilo, cara. Ó, gente, não existe nenhuma pessoa que venceu na vida que não foi através da luta. Agora não, né? Porque senão a gente vai ter uma aula inteira. Mas depois faça um teste. Pergunte para os pais de vocês, né, hoje em dia, se eles deram desculpa. Meu irmão, se eles tivessem dado desculpa, se eles tivessem ficado com medo de errar, é isso que eu estou falando. Pergunta a eles se eles nunca erraram. Meu irmão, ó, a Sara comentou, provavelmente, Sara, o seu pai chegar no nível que ele está hoje, né, sabendo fazer várias coisas na farmácia, trabalhando com saúde, fazendo faculdade, pergunta a ele se ele não já errou. Gente, é normal você errar. É errando que se aprende. Entende? Cara, é normal isso aí, só que hoje em dia parece que vocês têm tanto medo de errar que vocês muitas vezes têm. Eu acho que todo mundo aqui na sala. Às vezes o professor faz uma pergunta, você sabe a resposta, mas fica com medo de falar. Por quê? Porque está com medo de errar. E na maioria das vezes você sabe a resposta. Então, cara, leva essa frase para a vida de vocês. Certo? Vamos lá, vamos avançar aqui um pouquinho mais. E agora a gente chegou na teoria, né? Na grande teoria do Sócrates. Do Sócrates não, perdão, do Platão. Né? Na grande teoria de Platão, que é o chamado mito da caverna. Tá? Mito da caverna. Eu quero que vocês analisem, gente, olhem bem para essa imagem, todo mundo. Eu quero que vocês analisem coisinha por coisinha, tá? Olhem toda ela, analisem ela com completo. Que aí daqui a pouquinho eu vou explicar o significado dela. Tá? Vamos lá, eu quero que vocês analisem tudo, analisem as sombras, analise o muro, as pessoas estão sentadas no chão ali. Essas pessoas aí que estão em pé, né, todo encapuzado, ou seja, você não sabe quem é, segurando, né, os objetos que está refletindo ali na parede da caverna. Né? Observem que tem uma pessoinha saindo pela caverna. Né? Ele estava fechado ali, preso, só que agora ele está livre. Né? Olha, lá em cima, ele ali em pezinho lá em cima. Tá? E aí, gente, alguém se arrisca a dizer o que significa essa imagem? Né? O que significa essa teoria? Né? Às vezes vocês vão encontrar essa palavrinha, às vezes em alguns livros vocês vão encontrar um nome, ao invés de encontrar o nome mito da caverna, vocês vão encontrar o nome alegoria da caverna. Mas é a mesma coisa, tá? Tanto aparecendo com o nome mito, como aparecendo com o nome alegoria, vai dar na mesma coisa. Certo? Significa a mesma coisa. E aí, o que vocês acham que significa essa obra? No caso, essa imagem. É muito um pouco confuso. Ô, professor. É confuso, né? Oi. Ô, professor. Sei lá, eu acho que essas pessoas estão tentando sair isso aqui. Esses dois rapazes aqui estão se escondendo deles. Não sei. Eu acho, professor, que eles moravam nessa caverna. Eles queriam sair, só que uns de coragem e outros não. Mas eles saíram e os que não tiveram ficaram. E os outros ficaram. Certo. Eu acho que eu estou com Professor, medo. Ô, professor, esses que falar? estão saindo Peraí, da calma aí, gente, eles calma aí. conseguiram ver, se tornaram melhores, assim, conseguiram vencer na vida. E os outros, é porque eles ficam com medo de riscar. Certo. Nivaldo, fala aí, Nivaldo. Nivaldo estava comentando. Peraí, Rian, você já falou, Rian. Eu tô achando que eu estou com medo do mundo exterior. Certo, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês agora, tá? Agora vamos fazer a análise aqui definitivamente para vocês entenderem o que realmente o mito da caverna significa. Gente, esse mito da caverna aqui, ele é bem interessante, tá? De início, assim, como vocês comentaram, fica um pouco confuso, né? Você fica meio sem entender muito bem o que significa. Mas vamos lá. Eu quero separar para vocês aqui alguns elementos. Preste atenção, tá? Vou separar aqui, ó. O primeiro elemento que eu estou separando para vocês seria essas figuras aqui na parede, tá? O segundo elemento é essas pessoas aqui olhando para a parede. O terceiro elemento que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó, são os homens segurando os objetos. Tá? O quarto elemento seria justamente o quê? Esse homem aqui, ó, que ele teve coragem de sair. Certo?
Agora vamos lá, vamos analisar cada coisa, pessoal, aqui. Gente, significa esse negócio do mito da caverna, ou alegoria da caverna, tá? Para dizer que é uma metáfora. É basicamente o seguinte, gente. Esses homens aqui embaixo, tá? Deixa eu apagar tudo de novo e vou analisar agora de um por um, tá? Esses homens aqui embaixo representam a gente. Representam todos os seres humanos. Tá? Representam o homem, a mulher, né? Representa o ser humano. Certo? Essas coisas que estão aqui na parede, essas figuras que estão aqui na parede, ela é um reflexo, ela é só uma sombra, certo? Não são os objetos estão aqui, os objetos originais estão aqui, certo? Então o que está refletido na parede são só o quê? Sombras. Ou seja, sombra é algo que não é real. Tá entendendo, gente, aqui até agora esse ponto? Vamos lá, eu quero que vocês entendam devagarzinho, tá? Os homens aqui no chão representam a humanidade. Os objetos aqui na parede representam as coisas que não são reais. Ou seja, são coisas apenas sombras. São coisas que não são reais. Sim. Gente, essas pessoas aqui segurando os objetos, elas representam a mídia, elas podem representar a internet, elas podem representar a política. Não. Gente, resumidamente, essas pessoas que estão aqui segurando os objetos, elas representam todas as coisas que nos manipulam, que nos enganam todos os dias. Lembra que eu falei para vocês agora sobre o negócio da fake news? Estamos aí na era da fake news. É basicamente isso, pessoal. Ou seja, essas pessoas aqui são as pessoas que nos manipulam. Lembra que eu falei para vocês que vocês têm que tomar cuidado com o que vocês ouvem, com o que vocês veem, para vocês poderem usar as peneiras do Sócrates ali? Então significa isso, pessoal. Tá? Significa isso. Que essas pessoas aqui, elas podem significar a mídia, elas podem significar a política, elas podem significar qualquer coisa que pode nos manipular. Ou seja, preste atenção aqui, ó, significa que essas pessoas aqui, essas coisas aqui estão nos enganando, porque estão criando sombras para a gente ver. E o pior é que a gente está o quê? A gente está olhando. Entendeu? Aí o que é que acontece agora? Exatamente, a gente está acreditando. E agora vem uma coisa mega importante, pessoal. O que é que vai nos libertar? A coragem. Também. Conhecer a si próprio. Também, mas gente, olha só. Sabe o que é que vai nos libertar disso tudo isso aqui? Olha só aparecendo aí para vocês. Filosofia. É a filosofia, gente. Ou seja, é o ato de refletir, de pensar, de estudar. Então, o que é que acontece? Presta atenção aqui. Olha que interessante, gente. O que é que essa imagem significa? Agora, esses homens que estão aqui embaixo, ao invés de olhar para as sombras, para as coisas que não são reais, essas coisas aqui que estão tentando nos enganar, eles vão olhar agora para onde, gente? Eles vão utilizar a filosofia. E através da filosofia, gente, olha que legal isso aqui. Através da filosofia, ela vai começar a me libertar. Até eu chegar lá em cima. Quando eu saio da caverna, gente, essa caverna como um todo, ela significa que a gente está preso, a gente está sendo enganado. E qual é a única coisa que pode nos libertar? A filosofia, a ciência, o estudo. Aquilo que a gente falou, gente, aqui, que a Sara comentou. O pai dela, hoje em dia, trabalha com a saúde. Né, aí tem a sua própria profissão. Ou seja, o conhecimento, o estudo libertou ele. Olha que legal, cara, isso. Né? Ou seja, ele vivia na caverna, vivia preso, e ele se libertou. Porque o conhecimento libertou ele, deu uma vida melhor para ele, deu uma vida melhor para os filhos dele. Olha o que o Nivaldo comentou, gente. O pai dele hoje em dia é contador. Né? Ia para a escola de pé, uma distância danada, e hoje em dia estudou, e hoje é contador. Né? Então, ou seja, o quê? Ele também se libertou. E aí, galera? Gostaram do significado do mito da caverna? Sim! Diga aí se não é top. Sim! Ô, gente, aqui está o resumozinho. Olha só, aqui está o resumozinho. Quando você, então para poder encerrar por hoje, tá aqui, olha só. Quando você cria uma atitude crítica e reconhecimento da ignorância, lembra da frase do Sócrates? Só sei que nada sei. Ou seja, quando você começa a estudar, a dar valor ao conhecimento, pessoal, quando vocês estiverem na escola, gente, voltar para a escola, não percam tempo com besteira não, gente, perdendo tempo sem estudar, levando na brincadeira não, cara. Porque o conhecimento é que vai libertar vocês.
Então, quando vocês começam a estudar, começam a conhecer mesmo as coisas, você começa a ter o que, gente? Começa a entrar no estado de espanto. Ou seja, você começa a perceber que a realidade ela é muito maior. E como é que você faz isso? Através da filosofia. Certo? Ou seja, o que vai libertar você, você pode ver aqui, é o homem saindo da caverna, e quando ele definitivamente ele sai da caverna, ele fica livre. Tá? Então, isso aqui, gente, é o chamado mito da caverna, né? Foi uma forma que o Platão conseguiu encontrar de ensinar as pessoas, né? A importância disso aqui, gente, ó. Tá? Como eu falei para vocês, ó, foi dessa maneira que Platão conseguiu ensinar a importância da filosofia, né? E mostrar que o conhecimento, o estudo, né, ó, tem uma relação muito forte, né? Quando fala saber racional, significa razão, a ciência, o pensamento, certo? E a filosofia, como já falei para vocês, a mãe de todas as disciplinas é a filosofia, né? A raiz do conhecimento é a filosofia, que é o amor à sabedoria. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu mesmo gosto muito desses três grandes, né? E amanhã, ainda não terminou, né? Quando a gente começa a falar, a gente vai longe. E amanhã nós vamos estudar um pouquinho sobre Aristóteles, tá? O nosso terceiro e último grande filósofo, tá? Professor,